Então vamos lá, alunos, dando continuidade ao estudo aí da evolução. Nós vamos estudar agora o neodarwinismo ou a teoria sintética moderna da evolução. Ao que se refere a teoria sintética moderna da evolução? Nós vamos ter uma situação em que, quando se falava em seleção natural, não se tinha o conhecimento da genética, não sabia-se do DNA, dos genes, e que as características passavam de um ser vivo por outro, por ato da reprodução, através da passagem desses genes. Hoje, com o conhecimento da genética, nós já temos aqui, o conhecimento de que as espécies evoluem graças às mutações e recombinações genéticas. Como? Dentro de um ambiente, as variações dos seres vivos ocorrem por mutação. Como assim? Eu tinha seres vivos todos idênticos, certo? Todos com a mesma estrutura, a mesma classificação, e ocorreu mutações. O que são mutações? Alterações no material genético. Então, o DNA desses seres vivos foi alterado, e por alterar esse material genético, eles acabam tendo novas recombinações. Eles se reproduzem recombinando. E com a recombinação, aos seres mutados, os não mutados, a recombinação genética, eu tenho uma variabilidade genética. Essa variabilidade genética permite que haja diferentes indivíduos em um ambiente, uns mais adaptados, outros menos adaptados, e aí a seleção natural vai agir sobre isso, certo? Para entender melhor, num ambiente eu tenho indivíduos, todos aqui esses indivíduos são iguais, certo? O que aconteceu? Mutações, alterou o material genético de parte desses indivíduos. Esses indivíduos se reproduzem e cruzam o material genético entre si. Então, as mutações e a recombinação genética provoca uma variabilidade genética. Eu só tinha bolinhas roxas, agora eu tenho bolinha roxa, laranja, vermelha, preta. Eu tenho uma variedade de seres vivos. Isso é variabilidade. Mediante essa variabilidade, eu vou ter seres vivos que têm variações positivas, que são os mais adaptados, e indivíduos com variações negativas, os menos adaptados. Por consequência, vai ter a seleção natural, conforme Darwin dizia, o meio ambiente seleciona os mais aptos, e aí aqueles que apresentavam as variações positivas, que são os indivíduos mais adaptados, são os que vão o quê? Sobreviver, que vão ser selecionados. Por exemplo, vamos dar um exemplo agora. Em meio a uma pandemia ocasionada por um vírus que ataca o sistema respiratório, quem são os indivíduos mais bem adaptados? Os que apresentam melhor o quê? Melhores condições genéticas, os que apresentam melhor imunidade, que não tem nenhuma doença pré-existente do aparelho respiratório, e aí, por consequência, vai ser mais difícil o vírus atacar, certo? Pessoal, muito importante isso aqui para o entendimento da questão de como que a seleção natural age. Lembrando que lá na época de Darwin não existiam os conceitos de genética, certo? Então tá aqui, mutações mais recombinações genéticas causam variações dentro de uma população, as bolinhas verde e rosa. Barreiras impostas pelo meio, seleção natural, disponibilidade de alimento, abrigo, presença de predadores, doenças e parasitas, fatores climáticos, disponibilidade de água, competição entre eles, vai selecionar. Nesse caso, quem que eram os mais adaptados? As bolinhas verdes, certo? Indivíduos mais adaptados. E eles persistem a isso. Então, a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, trata exatamente disso, que é a questão genética. A modificação no material genético provoca uma variação, mistura essas variações da mutação por mecanismo de reprodução. Se sabe que na reprodução sexuada há a transmissão das características genéticas e os indivíduos oriundos desse tipo de reprodução acabam tendo a questão genética vinda de ambos os genitores, o que passa aí as características favoráveis, certo? Ainda dentro dessa questão da evolução biológica 2, nós vamos ter o surgimento de novas espécies. Então, nós temos aqui uma população inicial,
Olhe, todos os quadradinhos, todos da mesma espécie. E eu posso ter novas espécies a partir do quê? Isolamento geográfico e reprodutivo. O que é o isolamento geográfico? Imaginem que num determinado local, numa determinada área, região, certo? Surge aí um determinado rio ou uma montanha, ou aconteceu um terremoto, alguma questão ambiental e que separou essa área, certo? Formando ambientes isolados. Então eu vou ter ou um rio, ou eu vou ter uma montanha, ou eu vou ter qualquer situação que separe essa população inicial. Então a população, ela foi isolada geograficamente. Com o passar do tempo, modificações vão ocorrendo dentro dessa população aqui, tanto de um ambiente quanto do outro. Essas modificações são as mutações e, consequentemente, a seleção natural atua sobre essa mutação. O que surgiu? Novas raças ou subespécies, ó, que eu tenho um símbolo aqui outro, em virtude do acúmulo de modificações. No entanto, o isolamento geográfico, ele vai fazer com que haja formação de novas populações, novas raças e subespécies. Só que os indivíduos aqui oriundos do isolamento geográfico ainda conseguem se reproduzir entre si. As modificações não são tão intensas. No entanto, se o isolamento geográfico persistir por muito tempo, certo? Como está ali na apostila de vocês, as diferenças entre as populações separadas vão se tornando cada vez maiores. Podem ocorrer, nesse caso, mudanças tão profundas que chegam a impedir a reprodução fértil ou até mesmo impedir o acasalamento. Essas diferenças podem ser de várias ordens. Agora, mesmo que reunidos novamente, eles provavelmente não conseguirão mais intercruzar-se, porque surge uma nova espécie. Qual que é o conceito de espécie lá de ecologia? Indivíduos aparentados entre si, certo? Que vão poder reproduzir-se deixando descendentes férteis. A partir do momento que essa população aqui, ó, que eram todos indivíduos da mesma espécie, se reproduziam, deixavam descendentes, foram isolados geograficamente, acumularam consideráveis modificações, eu vou ter inicialmente modificações brandas, não tão significativas, ainda consegue se reproduzir. Agora, se o isolamento geográfico perdurar por muito tempo, vem o isolamento reprodutivo. Vai acumulando-se modificações significativas e esses indivíduos aqui não conseguem se reproduzir entre si, só entre eles mesmo. Então surge uma nova espécie. Então o isolamento geográfico culmina com a formação de novas raças e subespécies. E o isolamento reprodutivo, onde que impede a reprodução desses seres vivos, vai culminar com a formação de novas espécies, impedindo, então, portanto, a reprodução entre eles, certo? Existe nesta aula, nessa frente, os tipos de isolamento reprodutivo, né? Habitacional, sazonal, etiológico, mecânico. Isso aqui são todos conceitos, alunos, que na atualidade não têm caído mais tanto em vestibular, certo? Nos últimos 3, 4 anos, dificilmente você vai pegar uma questão que fale sobre isso. É mais um complemento. Eu tenho que estar ligado no que é o isolamento geográfico e o que é o isolamento reprodutivo. O que culmina o isolamento geográfico, o que culmina o isolamento reprodutivo. E ainda dessa aula, o que é a teoria sintética da evolução, que é a inclusão dos conceitos genéticos, dos mecanismos genéticos, dentro do fator seleção natural, culminando com a formação aí de novas espécies, ok?